Olha, uma mãe presa pela morte do bebê de apenas 58 dias de vida. Não, essa aqui, quando eu assisti hoje de manhã, eu fiquei com o coração, olha, me dá vontade até de chorar. Segunda vez que essa mulher perde um recém-nascido de maneira muito semelhante, tá? Muito semelhante. Menininho, o bebezinho morreu de frio. Maus tratos contra esse filho. Meu Deus do céu, a delegada aí que conversou com o Thiago Silva. Vamos ver a reportagem. A carteira de vacinação do bebê indica que a criança esteve no posto de saúde nos últimos dias, mas a morte da criança acabou resultando na prisão da mãe. Inicialmente, ali em cima dos indícios dos elementos de informação colhidos, foi realizado o flagrante pelo crime de maus tratos, com resultado morte, pelo delegado da Central, e posteriormente ela continuou presa, né, após a audiência de custódia. O Poder Judiciário entendeu pela conversão em prisão preventiva, razão pela qual ela se encontra presa atualmente. O que fez a polícia entrar na investigação foi o fato do pequeno Enzo, de quase 2 meses, chegar a uma unidade de pronto atendimento todo molhado, num dia de frio. Segundo médicos e os investigadores que trabalharam neste caso, aí caracteriza a questão dos maus tratos. Por isso a polícia foi acionada e prendeu a mãe em flagrante. O que a equipe médica notou de estranho, que possivelmente na data de ontem, até pelo frio que estava, a criança estava com uma roupa, mas estava molhada. Então isso causou estranheza. E aí até em conversa com a médica eu perguntei se poderia ser xixi, poderia ser algo nesse sentido, e ela não conseguiu esclarecer. Na manhã, quando chegou para o atendimento, não estava chovendo. Então aí já descartou, às vezes no trajeto, ter pegado chuva ali no desespero. Para os advogados da mãe, não há indícios da violência ou de maus tratos. E a morte da criança foi uma fatalidade. Preliminarmente, não há indícios de maus tratos contra essa criança, né? Estamos ainda aguardando o laudo pericial, o laudo do IML, que ainda não foi expedido. O que a mãe relatou para o senhor? O que aconteceu naquele dia? Como é que foi o dia daquela mãe? Olha, é muito triste para uma mãe perder um filho, né? Inclusive ela estava aqui aos berros porque o filho foi enterrado agora pela manhã, né? Não pôde participar do velório, mas o relato da mãe é o que consta no boletim de ocorrência, que às 2 horas da manhã ela amamentou o filho, trocou a fralda e o colocou para dormir. E nesse momento, quando ela acordou pela manhã, ela se deparou com o filho todo roxo, já sem vida. A defesa trabalha com essa tese, né, de uma fatalidade, né? Acreditamos que a criança possa ter se afogado com o próprio leite, né, até que saia o laudo definitivo do IML. A mãe de Enzo já foi transferida ao presídio. Um outro detalhe levanta a suspeita da polícia em relação à morte desta criança, que não foi o primeiro filho que essa mulher perdeu. É o segundo bebê que morre em circunstâncias muito parecidas. O primeiro foi uma criança de 4 meses, realmente. Foi investigada, foram ouvidas diversas testemunhas, então tem todo o laudo ali, cadavérico, de substância. E nessa primeira criança, a causa da morte foi o edema pulmonar agudo. Então, apesar de toda a investigação, o delegado da época não indiciou ela e o Ministério Público também confirmou ali, solicitando o arquivamento, que foi decretado também após a sentença do Judiciário. Durante a audiência de custódia, o juiz que analisou o caso determinou que a mãe fique presa. Nós solicitamos à juíza que pedisse para que este laudo seja confeccionado pela polícia científica com o máximo de urgência, né? Nós acreditamos na inocência dela e, infelizmente, por enquanto, ela vai ficar presa, né? Vai estar sendo impedida de estar até acompanhando o velório do filho. O que a gente, como defesa, tem maior receio é de que este laudo volte demonstrando a ausência de qualquer tipo de participação da mãe, e uma mãe não teve acesso ao velório do próprio filho, né? Isso é o que nos mais preocupa. A polícia agora espera por um laudo que vai confirmar o que aconteceu com o bebê. A delegada pediu urgência no laudo, pois a mãe pode estar presa por um crime que não cometeu. Um dia anterior aos fatos, a criança foi submetida a uma consulta. E até então estava tudo bem. Ainda não foi possível ouvir o médico, até para saber todos os detalhes da condição de saúde
do recém-nascido. Mas, segundo o prontuário, estaria tudo em perfeitas condições de nutrição, saúde e tudo mais. Então, é estranho. A gente precisa esclarecer bem os fatos para realmente não imputá-la a um fato que talvez possa não ter cometido e nem deixar que não seja feita a justiça em caso de alguma negligência ou alguma conduta aí criminosa por parte da genitora. A polícia tem pela frente aí uma investigação bem complexa. A mulher tem outros filhos e perdeu um outro com umas características semelhantes à da morte desse último bebezinho de 58 dias. Lá no postinho de saúde, quem atendeu a criança fez uma avaliação preliminar, você viu aí na reportagem, indicativos e a suspeita de maus tratos. Meu Deus do céu, corta o coração da gente. Triste, né? Eu vou trazer